Estúdio Ghibli, 1988, vambora. Muitas pessoas perceberam é que 2023 foi um ano relativamente fraco pros filmes. Foi mesmo? Algo que muitas pessoas perceberam é que 2023 foi um ano relativamente fraco pros filmes. Não que tenha sido um fracasso total, mas definitivamente não foi um ano bom. Não teve aquele lançamento que geral amor e também nenhum hype gigantesco como a Marvel ou a Disney faziam em suas estreias. Tiveram boas animações, tiveram bom... Ah, não. Foi, não foi. Pode ser. Mas Homem-Aranha, nossa, nossa. Meu preferido. Miles Morales para mim é o melhor de todos. Não tem melhor. Uns dramas, mas dá pra contar nos dedos os lançamentos realmente legais que você viu. É verdade. Porém, durante um mês, mais especificamente entre junho e julho, um evento cinematográfico explodiu na internet. E vocês lembram muito bem do que eu tô falando. Coisas escondidas no trailer da Barbie que você não percebeu. Eu não vi esse filme até hoje, nenhum dos dois. Nem Oppenheimer, nem Barbie. Barbie. Olha o tanto de gente, amor. Ok, eu acho que vocês já entenderam. Por conta das diferenças tão absurdas, tanto de tema quanto de estética, somado a um lançamento conjunto no mesmo dia, Barbie e Oppenheimer criaram um dos maiores eventos não intencionais da história do cinema. As pessoas criaram times, uns de rosa, outros de terno. As pessoas criaram edições, montagens, fancams e tudo que era possível. E acima de tudo, as pessoas criaram hype. E como criaram? Eu não faço ideia da projeção que os produtores tiveram para os dois filmes, mas definitivamente ela foi superada. Ambos com mais de 1 bilhão de bilheteria fez com que a dupla Barbieheimer liderasse o topo da bilheteria anual, algo que por muitos Super Mario, Guardiões da Galáxia e Velozes e anos Furiosos. era conquistado apenas por filmes da companhia Disney ou grandes franquias como Avatar e Senhor dos Anéis. E tá bom que a Disney ajudou bastante só lançando bomba atrás de bomba no ano passado. Pois é, velho. Deixa eu ver. Esse aqui eu não vi, nem esse. Mas esses dois aqui é meio meh. Mas ainda é inegável que esse evento Não é ruim. Ruim não é, mas... meio sessão da tarde, tá ligado? Internet como o primeiro grande lançamento conjunto da história. E, seria realmente inegável se não fosse o fato de que ele não foi o primeiro. Antes da gente continuar o vídeo, eu só queria dar uma palavrinha do nosso patrocinador. Normalmente isso me ajuda muito a continuar produzindo pra vocês, então, se não for problema, fica aqui só mais um pouquinho e me dá esse apoio. Filmora, você tá ligado? Um editor de vídeos conhecido pela sua facilidade e sim. É um estúdio de animação japonês sediado em Tóquio. Você pode até não conhecer o estúdio diretamente, ou saber sobre a sua história dentro do mercado japonês, mas você provavelmente já assistiu algum filme deles. How Moving Castle, Memórias de Marnie, Ponyo, ou até mesmo o filme que consolidou a empresa, A Viagem de Chihiro. Filme esse que... Eu conheço a Viagem de... Calma, deixa eu voltar. Ponyo, ou até mesmo o filme que consolidou a empresa, A Viagem de Chihiro. Eu conheço a Viagem de Chihiro, mas que eu lembro, eu só vi Ponyo. Filme esse é uma que brisa. foi o primeiro e único filme não ocidental a ganhar um Oscar de melhor animação, em um universo que essa premiação é praticamente dominada Oscar, pela velho. Pixar e amigos. Mas enfim, todos esses filmes que eu citei do Ghibli foram lançados durante ou após a sua consolidação como o maior, ou pelo menos o mais respeitado estúdio de animação japonês. Se algum filme hoje em dia tem o selo Ghibli, você tem curiosidade pra assistir, independente de qual seja a história ou o assunto da animação. Eu sei que você quer ver o Menino e a Garça, e eu também sei que você não aguenta mais esperar. Pô, nem Mas sabia que esse filme nem existia. sempre foi assim. Durante os anos 80, o Praticamente falecido vai lançar, né? estúdio Topcraft havia sido comprado por 3 pessoas, 2 diretores consolidados na indústria e um produtor. Miyazaki e Takahata já haviam trabalhado juntos em projetos de animação anos antes, enquanto Suzuki havia sido um bom editor de uma revista de mangá da empresa Tokuma Shoten. Empresa essa que continuaria subsidiando o estúdio por mais um tempinho. Após o sucesso do lançamento de Náusea do Vale do Vento, o primeiro grande projeto de Miyazaki, eles conseguiram o dinheiro suficiente para pôr em prática o projeto de ter um próprio estúdio, assim fechando de vez as portas da Topcraft e fundando o que vocês conhecem hoje em dia como o Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli, diferente dos dias atuais, era completamente desconhecido na época. E por serem tão novos e apenas terem feito um filme, que no caso foi O Castelo no Céu, de 86, a chance deles fracassarem era gigantesca. Era arriscado apostar em coisas muito novas, assim como era arriscado também não apostar em nada. Um só fracasso de bilheteria e poderia ser o fim dos 3, e eles com certeza sabiam disso.
O Miyazaki queria porque queria fazer algo completamente novo, sem se apoiar em histórias já existentes, e sim em um universo próprio de crianças e criaturas mágicas. Enquanto isso, o Takahata queria ir para um caminho um pouco mais seguro, fazendo uma adaptação de um livro muito famoso da década de 60. A escolha naquele momento parecia óbvia. A adaptação renderia muito mais dinheiro, porque estava atrelada a uma história de muito sucesso. Então a ideia clara seria seguir por esse caminho e deixar a ideia do Miyazaki mais um Nossa, o tempo Harry Potter é muito bom. Mas por algum milagre de financiamento, principalmente vindo do Suzuki e do produtor executivo Yasuyoshi Tokuma, os dois filmes conseguiram ser aprovados, mas com apenas uma condição: eles teriam de ser exibidos juntos. E foi assim que Meu Vizinho Totoro, do Miyazaki, e Cemitério dos Vagalumes, do Takahashi, foram lançados juntos em 1988. E quando eu digo juntos, não foi só porque eles haviam sido lançados no mesmo dia como Barbenheimer, e sim porque Mesma a sessão hora? passava literalmente os dois filmes, um atrás do outro. E escrevendo o roteiro para esse vídeo, eu percebi que essa foi a maneira na qual os desenvolvedores de cada filme quiseram que a gente assistisse, quase como se um filme completasse o outro. Os dois separados funcionavam como obras incríveis, mas juntos se tornavam um evento. E foi assim que eu assisti esses dois filmes e decidi tentar entender melhor o porquê disso tudo. Como a maioria provavelmente já sabe, Cemitério dos Vagalumes é considerado por muitas pessoas como o filme mais triste e trágico do estúdio Ghibli, assim como Totoro é visto como um dos filmes mais felizes. Então, a estratégia deles foi o primeiro colocar Cemitério, já que seria uma experiência mais melancólica, e depois dar um alívio passando Totoro, o famoso morde e assopra que a gente conhece aqui no Brasil. A história de Cemitério dos Vagalumes se passa na cidade de Kobe, no finzinho da Segunda Guerra Mundial. O protagonista, Seita, de 14 anos, precisa cuidar da sua irmã mais nova, Setsuko, de apenas 4, enquanto foge de mais um bombardeio inimigo na região. Um tempo depois, ele descobre que esse bombardeio atingiu a sua mãe, que acabou morrendo pouco tempo depois. Sem mãe e com o pai na guerra, ele não vê outra opção a não ser morar com a tia. Mas pouco tempo depois ele percebe que isso não vai dar muito certo, já que ele e a tia têm muitos problemas, e isso faz com que ele fuja com a Setsuko para um dos vários abrigos abandonados da região. Lá, eles até tentam se virar, mas como ele não estava mais ligado a nenhuma família, já que a tia dele, que o representava legalmente, ele já não recebia comida do governo e vivia de vender peça de roupa da mãe para poder se alimentar. Aos poucos, ambos vão começando a adoecer por conta da desnutrição, principalmente a Setsuko, que, por ter só 4 anos de idade, não tinha lá muita capacidade de ficar tanto tempo sem comer, ou comendo muito mal, ao ponto que depois de um tempo, ela só fecha os olhos e não acorda nunca mais, deixando assim o Seita sozinho, apenas com a esperança do seu pai voltar da guerra. O filme, ele não tem um final feliz e nem termina em um tom de esperança. Na verdade, ele termina muito pior do que ele começou. O Seita descobre que o Japão oficialmente se rendeu às tropas inimigas e que nenhuma pessoa do batalhão que o pai dele estava havia sobrevivido. Ou seja, o seu pai também morreu. E, sem absolutamente ninguém restante, ele vai lentamente perdendo a própria força para sobreviver, e no final, ele também morre. A cena da morte dele, por acaso, é a cena que introduz a gente ao filme. A primeira frase que o Seita fala quando o filme começa é justamente a data da sua morte, dando a entender para o telespectador que essa história, desde o início, não ia terminar bem. Esse filme foi dirigido pelo Isao Takahata, que adaptou uma história de 67 escrita por Akiyuki Nosaka. Essa curta história semi-autobiográfica não só foi a realidade do próprio Akiyuki, como há fotos e relatos de inúmeras crianças que passaram pela mesma coisa que ele na época da Segunda Guerra. E uma coisa que o Isao deixa muito claro enquanto dirigiu seu filme era fazer questão de mostrar que a guerra não só machucou e destruiu as pessoas que foram lutar nela, e sim as pessoas inocentes que tentavam sobreviver. Cemitério dos Vagalumes é tão forte justamente por trazer uma visão diferente das dos filmes comuns de guerra, sendo até mesmo considerado por muitos como um filme anti-guerra. Um filme que não retrata a guerra em si, e sim as consequências em tempo real que ela causa a milhões de pessoas. E como ela, até mesmo consegue roubar e destruir a inocência e a infância de crianças completamente inocentes. Sabe, Cemitério é um daqueles filmes que se tornam um dos seus favoritos logo de cara, mas que dificilmente você vai querer voltar pra ver mais de uma vez. Pô, eu já não tô querendo ver não, mas parece muito bom, velho. O segundo filme da sessão é Meu... Calma lá, Zé. Tu acaba aqui com meu coração e agora vem o segundo filme, Zé. Totoro. E eu prometo que as coisas ficam melhores. Aqui a gente acompanha a vida pacata da família Kusakabe. Tá bom. O pai, um professor universitário, e as suas 2 filhas, Satsuki, de 10 anos, e Mei, de 4. Eles acabaram de se mudar para uma casa no interior do Japão, na região de Saitama. O local ficava relativamente perto do hospital Shichikokuyama,
hospital que a mãe das meninas estava internada por causa de uma doença degenerativa. Por sorte, ela estava quase se recuperando e indo para casa morar com os 3. A magia do Meu Vizinho Totoro não tá na resolução de algo em específico, e sim na experiência de viver 1h30 nesse local lindo e mágico com criaturas mais mágicas ainda. A ideia é que apenas as crianças conseguem ver essas criaturas, como bolas pretas que se escondem na escuridão, ou simplesmente o Totoro, uma criatura espiritual gigante que protegia as pessoas e a natureza daquela região. O filme, além de tratar muito bem sobre a juventude, se passa no Japão pós-Segunda Guerra Mundial, um pouco depois de 1950. Então, muitos dos subtextos também podem ser interpretados como formas de superação de um evento tão traumático na vida de tantas pessoas. Por exemplo, em dado momento a mãe das meninas parece ter adoecido mais ainda, e isso faz a Mei, a irmã mais nova, surtar e fugir completamente. Isso cria um alarme geral em toda a vila, da possível ida da Mei até o hospital a pé, o que não só demoraria horas, como também era extremamente perigoso para uma garota de 4 anos. Toda a vila se prontifica a ajudar. A Satsuki corre até o Totoro e também pede a sua ajuda. Ele então envia ela pelo gato-ônibus até a sua irmã, e depois delas se reencontrarem, elas vão direto pro hospital ver se a mãe tá bem. Por sorte, tá tudo ok. Havia sido apenas um alarme falso, as coisas, dessa vez, não vão piorar mais. Por mais que a ideia seja sempre passar por todos os problemas com um sorriso no rosto, nem sempre as personagens conseguem lidar da melhor maneira possível. Claro, as 2 garotas, além de crianças, estão aprendendo em primeira mão o que pode ser sentir a dor da perda e da solidão. Um medo que comunica muito bem com a situação que o Japão estava passando naquela época. O Japão pós-guerra foi um período que começou justamente dia 2 de setembro, após a rendição japonesa para os aliados, e durou até o final da era Showa, em 1979. Ou seja, o finzinho da Guerra Fria. No pós-guerra, após o Japão ter sido praticamente proibido de investir seus recursos para fins militares, eles focaram tudo que eles tinham para se reerguer, tanto economicamente quanto politicamente. Por conta do grande investimento em energias elétricas, aço e produtos químicos, o PIB japonês teve uma crescente de 9% ao ano, dando até o final de 60 um panorama até melhor do que eles tinham antes da guerra. Eita. O filme do Totoro se passa justamente nesse período de transição, entre o fim de uma era obscura para o Japão, representado pelo cemitério dos vagalumes, e o início de um recomeço total. A ideia de situar boa parte do filme nos campos e não na cidade, de sempre focar em situações felizes e animadas, e de criar essa criatura quase que divina que luta pelo bem-estar das pessoas, foram formas de não só se consolidar como uma obra fofa e divertida, mas também mostrar para o povo japonês que há esperança. Em Cemitério dos Vagalumes não tinha tanto, mas aqui em Totoro tem, e tem de sobra. E era esse caminho que o Japão como um todo gostaria de seguir. Olha, provavelmente eu vou ser muito Que julgado isso, por isso. calma lá, velho. Calma lá. Nossa, velho. Que vídeo bom, velho. Nossa, velho. Tô meio emocionado aqui, cara. Caraca, muito bom. Mas, sendo muito sincero com vocês, eu nunca gostei muito de Meu Vizinho Totoro. Eu não vi. Eu acho que eu vou ver agora. Não agora exatamente, né? Mas vou pegar pra ver os dois. Na ordem, assim. Sempre que me perguntavam qual era a minha maior decepção com o estúdio, eu falava sobre esse filme sem pensar 2 vezes. Eu tinha algum problema com o fato do filme parecer só algo muito bonito. Ele não parecia querer construir nenhum problema que futuramente iria ser resolvido pelos protagonistas, ou não parecia se esforçar para explicar ao telespectador quem raios era Totoro e o que ele significava para a cultura local. Tudo era simples demais. Até o maior dos problemas, que no caso era a doença da mãe, no final mostrava que já estava praticamente resolvido. Foi tudo uma questão de falha comunicativa. E pensando em outros filmes do estúdio, esse parecia pra mim só algo sem rumo. Não tinha as metáforas poderosas de Moving Castle, as paixões de Vidas ao Vento e nem a força simbólica de Chihiro. Mas depois de ver os 2 filmes juntos, isso mudou. Depois de entender o contexto que o Miyazaki e o Takahashi pensaram fazer os 2 filmes, tudo mudou. Meu Vizinho Totoro não só se tornava uma experiência completamente aliviante de se assistir após Cemitério dos Vagalumes, como também criava um cenário de esperança gigantesco. Todos os eventos que acontecem em Cemitério dos Vagalumes desencadeiam uma desgraça ainda pior. A mãe do Seita morre em um bombardeio, o Japão perde a guerra, e eles descobrem que o seu pai também já morreu há bastante tempo. A crise faz com que a comida seja algo extremamente escasso, e esse Tsuko acaba morrendo de desnutrição. E quando você espera que pelo menos o Seita fique vivo, você lembra do início? Ele também já morreu. Os eventos sempre pioram. A mensagem final não traz paz e uma esperança. É tudo muito duro e cru. A guerra que destruiu o povo japonês. E a gente sofre cada perda durante o filme para entender justamente isso. As coisas podem até estar melhores agora, mas para muitas crianças a esperança nunca chegou. Para muitas pessoas, a guerra nunca chegou ao seu fim. E isso é Cemitério dos Vagalumes puro.
Por outro lado, Meu Vizinho Totoro traz uma mensagem completamente oposta. Enquanto os eventos em Cemitérios Vagalumes sempre pioravam a situação dos protagonistas, aqui os eventos que acontecem sempre melhoram a vida das duas crianças. Elas vivem em um Japão pós-guerra, onde as cores vibram e todos estão felizes. O Totoro representa o literal espírito japonês que havia sido apagado, mas que lentamente estaria acordando de novo. As crianças podem ser crianças, a infância não lhe foi roubada por nada ou ninguém. E justamente o que eu não gostava em Totoro acaba se tornando seu maior triunfo. O filme ele é muito contemplativo, justamente porque ele precisava ser uma antítese do filme anterior. As pessoas naquele momento já estavam cheias e exaustas de uma história forte e trágica, para embarcar em outra logo em seguida. Tanto que havia um relato de pessoas que saíam da sala de cinema quando estava passando Cemitério dos Vagalumes, e só iam pra ver. Ah, é bem pesado. Nossa, velho. Tá pesado aqui pra mim. Não sei nem o que eu falo aqui, velho. Imagina pro cara que tava lá na hora vendo. Totoro, porque era simplesmente difícil demais aguentar aquela história. Pensando nisso, o Miyazaki transformou seu filme em uma experiência. Assistir Totoro naturalmente já é uma experiência tranquila, mas vê-lo após o Cemitério dos Vagalumes é acima de tudo recompensador, bem como as peças clássicas do teatro grego, onde tudo se baseava em dois polos: a tragédia que machucava e a comédia que aliviava, a tristeza e a felicidade. E isso definitivamente não só me fez gostar muito mais do filme, que antes eu não gostava tanto, como me fez apreciar o estúdio como um todo, que teve a coragem de fazer um lançamento tão arriscado de dois filmes completamente diferentes de tudo que o Japão já tinha visto até então. No final das contas, Tava sentindo a minha falta, obviamente não. Claro que tava, Dudu. E aí, meu parceiro, tranquilamente? Sinto falta de todos e esse lançamento todas. duplo não foi um grande sucesso comercial. Sim, por mais que corajoso, veicular dois filmes tão diferentes em uma única sessão mais afastou do que aproximou o público. Mas após eles começarem a vender produto desses filmes, como muitas e muitas e muitas pelúcias do Totoro, aí sim eles conseguiram um dinheiro interessante. Dinheiro esse que conseguiu sustentar o estúdio e assim continuar a produção dos seus O que é esse vídeo? Ele tá contando a história do estúdio Ghibli, mano. Tá acabando já até o final. filmes até os anos 90/2000, que foi quando tudo realmente deslanchou. Mas ainda assim é interessante ver como o estúdio Ghibli, 40 anos atrás, conseguiram trazer um conceito de lançamento duplo entre obras completamente diferentes, e que a gente só iria ver algo parecido novamente ano passado. Mas e pra você? Qual o seu filme favorito do estúdio Ghibli? E o que fez você gostar tanto dele? Eu nunca fui um grande fã do Eu estúdio. nem vi tanto, velho. Eu só vi Ponyo do estúdio Ghibli. Não porque eu não gostava, mas porque eu nunca parei pra assistir mesmo. Então eu tô tentando começar a acompanhar e eu gostaria de algumas recomendações. Então fala aí nos comentários qual e por que você gostaria de me apresentar isso. No mais, muito obrigado por assistir mais um vídeo, um abraço forte, deixa o like aí que me ajuda demais e a gente se vê. Tchau, tchau. Ai, cara. Que isso, velho. Velho, os vídeos do Tropi é muito bom, velho. Ele traz uma história muito bem explicada e tem altos e baixos, velho. Você sai do vídeo parecendo que você viu um filme, cara. Meu Deus.